A sala de audiências em Lisboa fervilhava de tensão, o ar pesado como o nevoeiro do Tejo em manhãs de inverno. João sentiu o coração apertar quando o juiz ergueu o martelo, mas as palavras de Maria o paralisaram. Eu o amo ainda, Vossa Excelência. É por isso que não deixo as crianças vê-lo. Pedro, ao seu lado, congelou, o mundo desabando em um instante de traição revelada. Ninguém esperava aquela confissão, nem mesmo João, que havia reconstruído a vida ao lado do homem que amava, longe das sombras de um casamento forçado. Em meio ao burburinho dos advogados e ao clique das câmaras dos jornalistas, João lembrou-se do dia em que tudo começou a ruir. Era uma tarde de verão em Alfama, os becos estreitos e com fado melancólico, quando ele e Maria se conheceram. Ela, com seus cabelos negros cacheados caindo como cachoeiras sobre os ombros, dançava em uma festa de São João, os olhos castanhos brilhando com a faísca de quem buscava refúgio na tradição. João, então um jovem arquiteto de 25 anos, recém-saído da universidade em Coimbra, via nela a estabilidade que sua família conservadora exigia. Case-se, filho, e traga netos para a casa, dissera o pai, um pescador endurecido pelas ondas do Atlântico. João sorriu para Maria naquela noite, mas seu coração já sussurrava segredos que nem ele compreendia plenamente. O casamento veio rápido, como um vendaval do oceano. Eles se mudaram para um apartamento modesto no bairro Alto, onde as paredes finas absorviam risadas e brigas por igual. Maria trabalhava como professora em uma escola primária, moldando mentes jovens com paciência infinita, enquanto João projetava edifícios que sonhavam com o céu de Lisboa. Os filhos nasceram logo, Sofia, com os olhos de Maria e a teimosia de João, e Miguel, um menino quieto que adorava desenhar barcos no papel. Por fora, eram a família perfeita, posando para fotos em Sintra sob as névoas dos palácios mouriscos. Mas à noite, quando as luzes se apagavam, João se virava na cama, o peito oprimido por um vazio que Maria preenchia com abraços afetuosos, mas nunca com a chama que ele ansiava. A descoberta veio aos 32 anos, em uma conferência de arquitetura em Porto. João conheceu Pedro por acaso, em um café à beira do Douro, onde o vinho tinto fluía como confissões. Pedro era ilustrador, com mãos delicadas que traçavam linhas vivas em telas digitais, e um riso que ecoava como sinos de igreja em Belém. Eles conversaram por horas sobre Gaudí e as curvas impossíveis da Sagrada Família, mas foi o toque acidental de mãos sobre a mesa que acendeu o fogo. Você é como um azulejo antigo, cheio de histórias não contadas, disse Pedro, e João sentiu o mundo inclinar. Naquela noite, em um hotel simples, eles se beijaram pela primeira vez, e João soube, era real, era dele. Voltar para casa foi um suplício. Maria notou a mudança, os olhares distantes, as noites em que ele alegava trabalhar até tarde. O que há de errado, amor? É o estresse do trabalho. Ela cozinhava bacalhau à brás com o cuidado de quem reconstrói pontes, mas João só conseguia pensar nos olhos azuis de Pedro. A confissão veio em uma chuva torrencial, no terraço do apartamento, com trovões rugindo como juízes invisíveis. Eu amo um homem, Maria. Eu sou gay. As palavras saíram como um fado rasgado, e Maria desabou em lágrimas, não de raiva, mas de uma dor que ela mesma não entendia. Como assim, João? Nós temos filhos, uma vida. O divórcio foi uma batalha silenciosa, travada em escritórios de advogados frios no Chiado. Maria, ferida em seu orgulho e em algo mais profundo que ela negava, começou a erguer muralhas. As crianças não podem ver você assim, vivendo esse estilo de vida. Elas são pequenas, precisam de normalidade. João implorou, mas ela bloqueou os números, mudou as rotinas escolares, alegando que ele era instável. Pedro, que se mudara para Lisboa para estar perto, tornava-se o vilão invisível nas histórias que Maria contava às amigas na padaria da esquina. Ele abandonou a família por um capricho, sussurrava, enquanto seu coração se contorcia com ciúme não confessado. João e Pedro construíram seu ninho em um loft em Moraria, onde as paredes ecoavam com memórias de moriscos e judeus perseguidos, uma ironia que João apreciava. Pedro decorou com ilustrações de casais lendários, como os amantes de Tristão e Isolda reinterpretados em tons pastéis. Eles passeavam pelo Tejo ao pôr do sol, mãos entrelaçadas quando ninguém olhava, mas a sombra de Sofia e Miguel pairava como uma nuvem. Eu sinto falta deles, Pedro. Cada dia é uma ferida. Pedro o abraçava, sussurrando, vamos lutar, amor. O amor não se rende à escuridão. A família de João era um poço de tradição. Seu pai, agora viúvo em Cascais, recusava-se a falar com ele após a vergonha. Você era meu orgulho, agora é uma mancha na linhagem. A mãe, mais suave, enviava mensagens secretas, volte para ela, filho. Deus perdoa desvios. Mas João havia encontrado força na comunidade GLBT de Lisboa, nas marchas do orgulho onde bandeiras arco-íris tremulavam como promessas de liberdade. Ali, conheceu amigos como Ana,
uma ativista trans que organizava workshops sobre identidade, e Rui, um drag queen que performava em bares do Cais do Sodré, transformando dor em arte reluzente. Maria, por sua vez, afundava-se em solidão. Ela frequentava a igreja de São Roque, acendendo velas para santos que não respondiam, e nas noites quietas, folheava álbuns de fotos antigas. Porque doía tanto. Não era só a perda da família perfeita que a sociedade de Alfama exigia, era João, o homem que a fazia rir com piadas bobas sobre azulejos rachados, o pai que construía fortes de lençóis para as crianças. Ela o amava, sim, mas agora via que era um amor preso em gaiolas de expectativa. E Pedro? A ideia de outro homem tocando o que fora dela a consumia como vinagre em feridas abertas. O processo judicial começou como um sussurro, mas cresceu como uma onda no oceano. João, assessorado por um advogado pro bono da Associação ILGA Portugal, apresentou provas, mensagens ignoradas, relatos de escola sobre a ausência das crianças. Ela está usando os filhos como arma, Vossa Excelência, argumentou o advogado no Tribunal de Família, uma sala austera com retratos de juízes passados olhando com severidade. Maria, vestida em um taillier cinza que envelhecia 10 anos, negava com veemência. Ele as expõe a um ambiente inadequado. Eu protejo elas da confusão. Mas as rachaduras apareceram. Sofia, agora com 8 anos, desenhou um coração partido em seu caderno, com "Papai" escrito ao lado de um arco-íris que ela vira em um desenho animado. Miguel, de 6, chorava à noite pedindo histórias de barcos que João contava. A assistente social, uma mulher compassiva chamada Teresa, relatou: as crianças sofrem com a separação forçada. A custódia compartilhada é essencial para o bem-estar emocional. Pedro era o pilar silencioso. Ele desenhava cartas para Sofia e Miguel, ilustrando aventuras em que piratas gays navegavam mares de aceitação. Um dia, eles vão entender, dizia a João, enquanto preparavam jantar de cataplana em casa, o aroma de mariscos misturando-se ao perfume de jasmim do jardim. Mas o ciúme de Maria escalava. Ela contratou um detetive particular, que fotografou João e Pedro em um café romântico em Belém, pastéis de nata entre eles. As imagens foram apresentadas no tribunal como prova de imoralidade, e o juiz franziu a testa, e quando os ecos de uma sociedade ainda marcada por séculos de inquisição. Um twist veio inesperado. Ana, a amiga trans de João, descobriu que o detetive era primo de Maria, e que as fotos eram manipuladas, um beijo inocente editado para parecer lascivo. Isso é difamação, exclamou o advogado, e o tribunal ordenou uma perícia. Maria, confrontada, desmoronou em lágrimas diante do juiz. Eu não queria. É que eu o amo tanto. Ver ele com outro homem. Dói como se meu coração fosse rasgado por gaivotas. A confissão ecoou pela sala, um fado vivo de dor e verdade. Pedro apertou a mão de João, o rosto pálido como as falésias de Cabo da Roca. Jornalistas anotavam furiosamente, e o caso ganhou manchetes no público: amor não correspondido exposto em batalha pela custódia. João sentiu uma mistura de pena e raiva, pena pela mulher que ele outrora amara como amiga, raiva pela dor infligida aos filhos. Fora do tribunal, sob o céu nublado de outono lisboeta, Maria esperou por João. Perdão, murmurou ela, os olhos vermelhos. Eu bloqueei tudo porque não suportava perdê-lo de vez. Mas agora vejo, você merece ser feliz, com ele. Pedro, surpreendendo a todos, estendeu a mão. Nós podemos ser uma família estendida, Maria. Pelos miúdos. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, como restaurar um azulejo lascado. Terapia familiar em um centro comunitário no Lumiar ajudou. Sofia abraçou Pedro pela primeira vez em um piquenique no Parque Eduardo VII, rindo de suas caretas engraçadas. Miguel desenhou os 4 juntos, em um barco navegando o Tejo. Maria encontrou forças em um grupo de apoio para divorciados, onde confessou não só o amor por João, mas uma atração latente por mulheres que ela enterrara sob camadas de conformidade. Talvez eu também precise me encontrar, disse ela a Ana, em uma conversa regada a vinho verde. Mas nem tudo era rosas. A família de João boicotou o Natal, e fofocas em Alfama feriam como espinhos de alecrim. Um vizinho conservador gritou aberração durante uma visita, e Pedro, ferido, questionou: vale a pena, João? Essa luta é eterna. João o beijou sob as luzes de Natal na Praça do Comércio, sussurrando: você é minha âncora. Juntos, enfrentamos o mar. O clímax veio em uma audiência final, onde o juiz concedeu custódia compartilhada e restrita. O amor, em todas as formas, prevalece sobre o preconceito, declarou ele, citando a Constituição Portuguesa que protegia direitos iguais desde 2010. Maria, livre de suas correntes, aplaudiu, e pela primeira vez, seus olhos encontraram os de Pedro sem ódio, apenas gratidão. Anos depois, em uma Lisboa renovada,
Com bandeiras arco-íris tremulando em mais ruas, João e Pedro casaram-se em uma cerimônia simples no Mosteiro dos Jerônimos, com Sofia e Miguel como padrinhos. Maria, agora em um relacionamento com uma artista de Setúbal, dançou com eles sob estrelas que pareciam aprovar. O amor, afinal, não era posse, mas uma tapeçaria tecida com fios de perdão, coragem e aceitação, um fado que, em vez de lamentar, celebrava a vida. A vida pós-tribunal era como um fado que mudava de tom, de menor para maior, mas com notas dissonantes que testavam a harmonia. João acordava cedo no loft de moraria, o sol filtrando pelas persianas de madeira, pintando listras douradas no corpo adormecido de Pedro. Ele preparava café forte, o aroma misturando-se ao cheiro de pão fresco da padaria abaixo, e observava o companheiro dormir, os cílios loiros como fios de ouro. Bom dia, meu arquiteto dos sonhos, murmurava Pedro ao abrir os olhos, puxando João para um beijo preguiçoso que prometia o dia inteiro. Mas a guarda compartilhada trazia suas tormentas. Segundas e quartas eram com Maria, em seu apartamento em Alfama, onde o eco das guitarras de fado lembrava antigas feridas. João chegava pontualmente às 18 horas, com mochilas cheias de brinquedos e livros sobre diversidade que ele comprara em uma livraria que era no Príncipe Real. Sofia corria para ele, os braços abertos como asas de gaivota. Papai, me conta da ponte que você vai construir. Miguel, mais reservado, estendia um desenho de um castelo flutuante, inspirado nas histórias de Pedro. Maria os recebia com um sorriso forçado no início, o corpo rígido como as estátuas de Camões na praça. Entre, João. O jantar está quase pronto. Eles comiam em silêncio, o tilintar de talheres pontuando conversas superficiais sobre escola e tempo. Uma noite, porém, Sofia perguntou inocentemente, por que a mamãe e o tio Pedro não se gostam? O ar congelou. Maria baixou o garfo, os olhos fixos no prato de sardinhas grelhadas. João engoliu em seco, pronto para uma explosão, mas Maria surpreendeu, não é que não gostamos, filha. É que o amor às vezes é complicado, como um quebra-cabeça com peças que não encaixam direito. Mas estamos aprendendo a montar juntos. Pedro, ausente fisicamente, era presença constante nas tensões. Ele enviava mensagens para João durante as visitas, respira fundo, amor. Você é o herói deles. E João precisava disso, pois Maria ainda escorregava em comentários velados. As crianças mencionaram um amigo especial na escola que tem 2 papais. É bom que elas vejam exemplos. Normais também. João mordia a língua, lembrando a terapia onde a conselheira, uma mulher de Setúbal com sotaque cantado, os incentivava. O preconceito é aprendido, o amor, ensinado. Em casa, com Pedro, as noites eram bálsamo. Eles cozinhavam juntos, Pedro cortando legumes com precisão artística enquanto João contava anedotas do tribunal. Lembra quando o juiz confundiu custódia com custódia de chaves? Ri para não chorar. Pedro ria, mas seus olhos traíam preocupação. Sua própria família, de uma vila no Alentejo, havia cortado laços após o relacionamento ser revelado por um tio bisbilhoteiro. Eles dizem que sou uma vergonha para o nome da família. Mas aqui, com você, eu sou inteiro. Um conflito inesperado surgiu quando Sofia adoeceu, uma gripe forte que a deixou de cama por dias. Maria ligou para João em pânico, ela pede por você. Venha, por favor. Ele correu pelas ruas chuvosas de Lisboa, o casaco encharcado, o coração disparado. No apartamento, encontrou Sofia febril, os cabelos grudados na testa. Papai, o tio Pedro pode vir também. Ele desenha monstros bons que espantam os ruins. Maria hesitou na porta, mas assentiu. Pedro chegou logo depois, com um caderno de esboços e lápis de cores. Sentado na beira da cama, ele desenhou um dragão protetor com escamas arco-íris, e Sofia sorriu pela primeira vez em horas. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Maria e Pedro conversaram pela primeira vez sem João como mediador. Na cozinha estreita, com chá de camomila fumegando, Maria disse, obrigada por vir. Eu estava errada sobre você. Pedro, surpreendendo-se com sua própria coragem, respondeu, eu sei o que é ser julgado pelo amor. Minha mãe me disse que eu ia para o inferno. Mas o inferno é viver sem ser visto. Maria baixou os olhos, lágrimas caindo na xícara. Eu amava João de um jeito que me cegava. Achava que era posse, mas era medo de me perder também. A revelação de Maria veio devagar, como o nascer do sol sobre o Tejo. Na terapia, ela confessou à conselheira, sempre senti algo por uma colega de trabalho, anos atrás. Mas enterrei, porque mulheres se casam com homens. Ana, a ativista trans, tornou-se confidente, levando Maria a um evento do orgulho em Picoas, onde mulheres lésbicas dançavam sob luzes neon. Veja, Maria, o mundo é maior que Alfama. Ela experimentou, tímida, um beijo com uma barista de cabelos curtos,
e sentiu o mundo expandir. Enquanto isso, João enfrentava seu próprio demonío, o pai. Em uma visita a Cascais, sob o céu azul do Estoril, ele confrontou o velho pescador em sua casa à beira-mar. Pai, eu sou seu filho, gay ou não? Os netos sentem sua falta. O homem, com mãos calejadas de redes, ficou em silêncio longo, o som das ondas preenchendo o vazio. Finalmente, eu cresci ouvindo histórias de marinheiros que amavam em segredo. Talvez eu seja o cego. Aos poucos, visitas começaram, o avô ensinando Miguel a amarrar nós, Sofia coltando conchas com ele. Pedro, inspirado, começou um projeto, um livro ilustrado sobre famílias que eram em Portugal, com histórias reais de casais como eles. Vamos mostrar que o amor não é exceção, é essência, disse ele a João, enquanto esboçava páginas à luz de uma lâmpada de azulejos pintados. Mas um revés veio, um ex-colega de João, invejoso de sua promoção, espalhou rumores na firma, chamando-o de o arquiteto desviado. Clientes conservadores cancelaram projetos, e João duvidou, será que devo me esconder de novo? Pedro puxou para uma caminhada no aqueduto das águas livres, as arcadas antigas testemunhas de séculos de fluxo. Não, amor. Sejamos o aqueduto, fortes, conectando o que o mundo separa. Eles publicaram o livro juntos, e ele se tornou um sucesso modesto, elogiado em feiras literárias de Lisboa. Maria contribuiu com um prefácio anónimo, o amor ensina a soltar. As crianças floresciam. Sofia, aos 9, declarou em uma assembleia escolar, minha família tem 2 papais e uma mamãe incrível. E daí? O aplauso veio, mas também olhares. Miguel, inspirado por Pedro, começou aulas de arte, desenhando paisagens de um Portugal inclusivo. Um twist dramático irrompeu quando o pai de João sofreu um derrame, hospitalizado em Oeiras. A família se reuniu, tensões à flor da pele. Maria chegou com as crianças, Pedro ao lado de João. No quarto estéril, o velho piscou lágrimas, meu menino. Traga seu companheiro. Pedro segurou a mão do patriarca, e naquele toque, anos de silêncio se dissolveram. Vocês são bem-vindos na rede da família, murmurou o pai, e João chorou como criança. Maria, agora namorando a barista chamada Inês, encontrou paz. Elas passeavam em Belém, comendo pastéis e falando de futuros. Obrigada por me mostrar o caminho, João, disse ela em um jantar conjunto. O grupo, João, Pedro, Maria, Inês, as crianças, ria ao redor da mesa, o vinho fluindo como rios de reconciliação. Mas o destino estava mais uma vez. Pedro recebeu uma oferta de trabalho em Barcelona, ilustrando para uma editora grande. É uma chance, mas... E nós? João sentiu o pânico subir como maré alta. Não sem você. Vamos decidir juntos. Eles viajaram para Sintra, nos Palácios Encantados, onde sob carvalhos centenários, Pedro propôs, case comigo aqui, em Portugal, onde tudo começou. João aceitou, o anel simples de prata gravado com amor sem correntes. O casamento foi um triunfo de cores. Sob os arcos dos Jerónimos, com o mar ao fundo, amigos e família aplaudiram. Sofia espalhou pétalas de rosas, Miguel carregava alianças em uma concha. Maria, ao lado de Inês, ergueu um brinde, ao amor que expõe verdades e cura feridas. O fado tocou suave, não de saudade, mas de celebração. Naquele dia luminoso, Lisboa sussurrava promessas, o preconceito era onda passageira, o amor, o oceano eterno. O eco do sim ainda ressoava nos ouvidos de João quando a lua cheia iluminou o Tejo, transformando a água em prata líquida. A recepção no jardim de um restaurante em Alcântara era simples, mas transbordante, mesas cobertas de azulejos pintados à mão, velas tremulando como estrelas caídas, e um menu de petiscos alentejanos que honrava as raízes de Pedro. Ana performou um monólogo drago sobre amores proibidos na corte de D. João V, arrancando gargalhadas, enquanto Rui, o amigo drag queen, servia vinhos com plumas e graça. Maria, radiante ao lado de Inês, puxou João para um canto quieto. Você merece isso, mais do que ninguém. Eu sinto como se estivesse renascendo também. Inês, com tatuagens de flores nos braços e um sorriso que iluminava como farol de Cabo Espichel, apertou a mão de Maria. Nós vamos devagar, mas o coração sabe o caminho. As crianças, exaustas de dançar ao som de morna cabo-verdiana, adormeceram nos colos dos pais, sonhando com castelos no ar. Mas a lua cheia traz revelações, e naquela noite, um telefonema mudou tudo. Era o advogado, João, um jornalista do Correio da Manhã que quer entrevistar sobre o caso. Eles descobriram detalhes da confissão de Maria. Pode vazar. Pedro, ouvindo ao fundo, franziu a testa.
Não podemos deixar que transformem nossa história em sensacionalismo. João concordou, mas o dano veio rápido. Na manhã seguinte, manchetes gritavam: ex-mulher confessa amor eterno por ex-marido gay em tribunal dramático. Fotos granuladas do casamento circularam, e mensagens de ódio inundaram as redes: família destruída por agenda LGBT, vergonha para Portugal católico. Pedro, sensível como uma aquarela ao sol, retraiu-se. E se as pessoas nos virem como piada? Eu amo você, mas isso machuca. João o abraçou na varanda, o vento salgado do rio carregando promessas. Então vamos reescrever a narrativa. Com o livro, com nossas vozes. Eles gravaram um podcast, o ícone áudio, que Pedro insistira no póster da história, contando sua jornada sem filtros, vulnerabilidades expostas como veias abertas. O amor não é escândalo, é salvação, disse João no microfone, a voz tremendo como cordas de viola. A resposta foi mista, como o clima de Lisboa, chuvas de apoio de comunidades que eram em Faro e Porto, trovões de ódio de fóruns anónimos. Mas uma mensagem mudou o tom, de um rapaz em Évora: sua história me deu coragem para sair do armário. Obrigado. Pedro, lendo, sentiu as lágrimas quentes. Veja. Somos faróis. Maria enfrentava sua própria tempestade midiática. Colegas de escola cochichavam, pais de alunos retiravam filhos, por influência moral. Mas Inês a defendeu ferozmente: você é professora de corações, não de julgamentos. Juntas, elas organizaram um workshop na escola sobre diversidade familiar, com Sofia e Miguel como especialistas mirins. Minha família é como um pastel de nata, camadas doces e crocantes, misturadas com amor, explicou Sofia, e a sala aplaudiu. O pai de João, recuperando-se em casa, viu a entrevista na TV, meu filho na caixa mágica, falando de amor como eu falava de peixes, murmurou para a mãe de João, que visitava com bolos de amêndoa. Ela o repreendeu gentilmente: vá até ele, Manuel. O mar perdoa os náufragos. Assim, o velho pescador apareceu na porta do loft uma tarde chuvosa, um peixe fresco na mão como ofrenda. Eu trouxe dourada. Para assar com seu Pedro. João o abraçou, o cheiro de sal e arrependimento misturando-se. Pedro, na cozinha, mostrou como filtrar com arte, e riram de mãos sujas de escamas. As crianças, agora âncoras da família ampliada, traziam leveza. Miguel, fascinado por mitos, perguntou a Pedro: você é como Aquiles, com um calcanhar fraco? Pedro riu: não, sou como Ulisses, navegando mares de preconceito com você como minha Ítaca. Sofia, mais ousada, juntou-se ao coral da escola, cantando hinos de inclusão que ecoavam nas igrejas de Alfama. Um conflito interno surgiu para João. Uma promoção em uma firma internacional exigia mudança para Madrid. É estável, Pedro, mas longe de tudo que construímos. Pedro, lutando com prazos de ilustrações, confessou: eu tenho medo de raízes rasas. Minha família me ensinou a fugir, mas com você, quero plantar. Eles consultaram Maria, em um café no Chiado sob chuva fina. Fiquem, disse ela. Lisboa nos moldou. Mas se for, levem as crianças nas férias, seremos ponte, não barreira. Decidiram ficar. João recusou a oferta, focando em projetos locais, um centro comunitário que era em Chelas, com azulejos desenhados por Pedro retratando histórias de resiliência. A construção começou sob sol de primavera, operários cantando ranchos folclóricos misturados a pop moderno. Maria e Inês avançavam. Um fim de semana em Óbidos, a Vila Literária, selou seu compromisso com um piquenique entre livros antigos. Você me abriu páginas que eu temia ler, disse Maria, beijando Inês sob um muro de flores. Voltando, ela contou a João: é libertador, como soltar uma pipa no vento do Tejo. Mas o destino, caprichoso como o fado, trouxe um último teste. Durante a Marcha do Orgulho, uma contramanifestação conservadora jogou ovos e gritou insultos. Pedro, protegendo Sofia que marchava com uma placa "Amor é família", levou um empurrão. Caiu, o braço torcido, e o pânico coletivo explodiu. João carregou-o para a ambulância, o coração em disparada: não me deixe, amor. Você é a minha estrutura. No hospital de São José, com gesso fresco e analgésicos, Pedro sorriu fraco: só um arranhão. Mas me fez ver, lutar vale cada hematoma. A notícia viralizou, transformando vítimas em heróis. Doações fluíram para o centro, e o prefeito de Lisboa enviou flores, pela cidade que abraça todos. Recuperando-se, Pedro terminou o livro, dedicado aos que ousam amar abertamente. Lançamento em uma livraria no bairro Alto Lutô, com Maria lendo trechos, as crianças ilustrando a capa. Nossa história não é fim, é começo, disse João no microfone, Pedro ao lado, mão na dele.
Naquele verão, a família estendida viajou para as praias do Algarve, areias douradas sob sol implacável. Sofia construiu castelos, Miguel surfou ondas pequenas, Maria e Inês caminharam de mãos dadas, João e Pedro boiaram na água salgada, corpos entrelaçados como raízes. O horizonte prometia calmarias, mas eles sabiam, tempestades viriam, mas juntos, navegariam. O amor, exposto no tribunal, florescera em jardim público, irrigado por lágrimas, podado por dores, mas eterno como o Tejo. Outono tingia Lisboa de ocre e âmbar, folhas de plátanos caindo como confetes em uma festa melancólica. O centro que era em Chelas abria suas portas, um farol de betão e vidro onde João supervisionava os últimos retoques, paredes com murais de Pedro, retratando silhuetas de casais em abraços sob a ponte Dom Luís I, simbolizando conexões além fronteiras. É mais que um prédio, disse João aos financiadores na inauguração, é um lar para quem o mundo deixa à deriva. Pedro, gesso removido mas braço ainda rígido, desenhava ao vivo, lápis dançando sobre papel como folhas no vento. Cada traço é uma vitória, murmurou ele, enquanto ativistas como Ana circulavam, distribuindo folhetos sobre direitos trans. Sofia e Miguel, orgulhosos, usavam crachás de Júnior Helpers, guiando visitantes mirins para oficinas de arte. Maria chegou com Inês, carregando uma cesta de empadas de honra alentejanas. Para celebrar, disse, e seu beijo a Inês era agora natural como respirar. A noite da abertura foi mágica, fado que era tocado por uma banda lésbica, com letras reescritas sobre amores não normativos. Rui performou como Rainha do Tejo, plumas roxas e arco-íris, arrancando aplausos. Mas no meio da multidão, um homem de terno escuro aproximou-se de João. Senhor Silva, sou do Ministério Público. Houve uma denúncia anônima sobre irregularidades na custódia. Precisamos conversar. O mundo de João balançou como um barco em maré viva. Irregularidades. O tribunal já decidiu. O homem, impassível, entregou um papel, investigação por influência imprópria nas crianças, alegando que o ambiente que eras corrompia. Pedro, ouvindo, empalideceu. É retaliação. Alguém do contraprotesto. Maria, furiosa, interveio. Não toquem na minha família. Eu testemunharei. A investigação se arrastou como névoa, interrogatórios em salas cinzentas do Rossio onde João revivia o divórcio. As crianças estão felizes, doutor. Veja os relatórios da escola. Mas o investigador, um homem de meia idade com sotaque do interior, insistia, sociedade portuguesa valoriza a tradição. 2 pais do mesmo sexo. É experimental. Pedro, em casa, afundava em dúvida, e se tirarem os miúdos? Eu não aguento mais batalhas. João o confrontou na varanda, o Tejo negro refletindo luzes da cidade. Nós não recuamos. Lembra o tribunal? A verdade venceu. Eles ligaram para Ana, que mobilizou a Ilga, petições online, apoio de celebridades como um cantor fado abertamente gay. Maria, surpreendendo, contatou o jornalista do Correio, publiquei a verdade toda. Eu amava João, mas o amor dele por Pedro é puro. Deixem-nos em paz. O twist veio de dentro, o denunciante era o ex-detetive de Maria, demitido após a manipulação de fotos, buscando vingança. Provas surgiram, e-mails raivosos, e o caso desmoronou como castelo de areia. O investigador, envergonhado, pediu desculpas, eu via só o papel, não as pessoas. João perdoou, mas com firmeza, leia nosso livro. Aprenda. Pedro, aliviado, propôs uma viagem de cura, para Coimbra, onde João estudara. Volta às raízes, amor. Eles foram, deixando as crianças com Maria e Inês. Nas ruas medievais, sob a Sé Velha, Pedro desenhou João contra o aqueduto romano, eterno como seu laço. Aqui você sonhou ser arquiteto, ali, me sonhou sem saber. Noites em albergues charmosos, conversas profundas sobre medos, Pedro confessou o pavor de envelhecer invisível, João, de falhar como pai. De volta, as crianças os receberam com abraços pegajosos. Sofia, mamãe disse que vocês são como heróis de quadrinhos. Miguel mostrou um novo desenho, a família como super equipe, escudos de arco-íris. O centro Kier prosperava, com oficinas lotadas, terapia para pais Kier, aulas de história LGBT desde os marinheiros de Vasco da Gama que amavam em portos distantes. Maria e Inês anunciaram, vamos morar juntas em Setúbal. Uma despedida no Tejo, piquenique com vinhos e memórias. Vocês me salvaram, todos, disse Maria, abraçando Pedro. E agora, eu salvo a mim mesma. Inês piscou. Ela é teimosa, mas tem coração de ouro. O inverno trouxe neve rara em Lisboa, cobrindo o castelo de São Jorge como véu branco. A família reunida no loft, lareira crepitando, contava histórias. O pai de João, agora aliado,
trouxe redes de pesca como enfeites, para capturar momentos bons. Rimos de anedotas, o dia em que Sofia confundiu gay com gaiola e perguntou se João era pássaro livre. Mas um segredo de Pedro emergiu: ele recebera diagnóstico de ansiedade crónica, remédios e terapia à frente. Eu escondi para não preocupar. João, ferido pela barreira, insistiu: compartilhe, amor. Somos estrutura mútua. Juntos, consultaram um terapeuta no centro, sessões onde Pedro desenhava seus medos como monstros domesticados. Primavera floresceu com novidades. Sofia ganhou um concurso de arte escolar com um mural sobre famílias diversas, exposto na Câmara Municipal. Miguel, tímido, juntou-se a um clube de xadrez Quier, onde aprendeu que reis e rainhas amam sem gênero. Maria enviava fotos de Setúbal, praias e vinhas, com Inês grávida de inseminação, uma irmãzinha para vocês. João e Pedro celebraram aniversário de namoro em um barco no Tejo, velas acesas refletindo na água. De Porto aqui, você é meu dor eterno, disse Pedro, anulando a mão de João. E você, meu azulejo vivo, respondeu ele. Sob estrelas, prometeram, mais lutas, mas sempre abraçados. A história deles, outrora exposta em tribunal, agora inspirava livros, podcasts, vidas. Em Portugal, onde o fado canta perdas, eles compunham hinos de ganhos, amor como ponte sobre abismos, família como oceano sem fim. Verão de 2026 chegou com calor úmido, o ar de Lisboa carregado de jasmim e sardinha assada nas ruas. O nascimento da filha de Maria Inês, batizada Clara, Clara como o dia que nos encontramos, disse Inês, trouxe a família para Setúbal. João dirigiu o velho Fiat pela A2, Pedro ao lado com um buquê de flores silvestres, as crianças no banco de trás cantando músicas de Marisa. Tia Clara vai gostar de barcos? Perguntou Miguel, e Sofia revirou os olhos. Ela é bebê, tonto. Mas vai amar os desenhos do tio Pedro. A casa de Maria era um ninho à beira-mar, paredes brancas com redes de pesca como arte, varanda de onde se via ossado e golfinhos saltando. Maria, exausta mas radiante, entregou Clara a João. Segure minha luz. O bebê, com olhos castanhos como os da mãe, agarrou o dedo dele, e João sentiu um nó na garganta, ecos de quando segurara Sofia recém-nascida, em um mundo ainda ilusório de perfeição. Pedro desenhou Clara em minutos, traços suaves capturando a suavidade de suas bochechas. Ela é como um azulejo novo, esperando padrões. Inês, com sotaque setubalense cantado, serviu choco frito e salada de tomate. Comam, que a vida é curta para pratos sem graça. Conversas fluíram como o rio, planos para o centro que é expandir para Setúbal, histórias de Inês sobre crescer lésbica em vilas de pescadores, onde amores femininos eram sussurrados como segredos de sereias. Mas sob a alegria, correntes puxavam. O pai de João, Manuel, recusava-se a viajar. Minhas pernas antigas não aguentam a estrada. João insistiu em uma visita separada, levando de táxi. Em Cascais, o velho viu fotos de Clara, outra neta. Linda como Sofia. Mas tossiu, o peito fraco. Eu fui duro, filho. O mar me ensinou ondas, mas você me ensinou marés de coração. João perdoou plenamente ali, sob o sol poente, pescando juntos, peixes escapando como pecados passados. De volta, um conflito com Rui, o drag queen, amigo leal, confessou vício em álcool após uma performance ruim. O palco é minha armadura, mas à noite, desabo. Pedro, com sua própria jornada de ansiedade, organizou uma intervenção no centro, grupo de apoio para artistas Quier. Você não performa sozinho, Rui. Somos elenco. Rui chorou, mas aceitou ajuda, e sua próxima show em Cais do Sodré foi épica, Fado Arco-Íris, dedicada a Pedro. Sofia, aos 10, enfrentou bullying na escola, um menino a chamou de filha de aberração. Ela contou a João em lágrimas, porque eles odeiam o que amamos. João, coração partido, levou-a ao tribunal onde tudo começara, não para reviver dor, mas para empoderar. Aqui, a verdade venceu o ódio. Você vence contando sua história. Sofia escreveu uma carta ao diretor, lida em assembleia: minha família é amor em cores. Quem odeia, perde a paleta. O menino pediu desculpas, e Sofia ganhou um prémio de cidadania. Miguel, quieto, revelou talento para música. Em uma oficina do centro, pegou uma guitarra e tocou uma melodia simples sobre barcos e estrelas. Pedro gravou, e virou trilha para um vídeo do podcast, Vozes Jovens Quier. Você é compositor, garoto, disse João, orgulhoso. Miguel sorriu tímido, como o fado, papai. Triste mas bonito. Não, como morna, alegre e profundo. Maria e Inês batizaram Clara em uma cerimônia laica no Forte de São Filipe, com o mar como padrinho.
Toda a família esteve lá, Manuel chegara de muletas. Deus está no oceano, não só em igrejas, murmurou ele, abençoando a bebê com água salgada. Pedro, tocado, desenhou um livro de contos para Clara, princesas que salvavam príncipes, ou ninguém, só amavam. Um susto veio para Pedro, durante uma exposição em Porto, um colecionador conservador rasgou uma ilustração de casal gay. Arte degenerada, gritou. A notícia viralizou, mas em vez de raiva, veio solidariedade, artistas do mundo inteiro enviaram réplicas. Pedro, em casa, colou os pedaços, quebrado, mas inteiro. João, vendo a resiliência, propôs a adoção formal de Sofia e Miguel, não por necessidade legal, mas por símbolo. Quero que saibam, você é meu para sempre. O processo, simples, foi celebrado com um piquenique em Monsanto, sombras de eucaliptos dançando. Agora somos oficiais, disse Pedro, beijando a testa de Miguel. As crianças riram, jogando frisbee, livres como vento. Outono trouxe colheita, o livro de Pedro ganhou prémio na feira de Frankfurt, voando para a Alemanha. Vamos todos, exclamou. Viagem familiar, castelos do Reno, cervejas em Munique, mas o Heilig foi Berlim, desfile que eram de bandeiras portuguesas tremulavam. Sofia dançou com drag queens alemãs, Miguel experimentou pretzelos, Maria e Inês beijaram sob a porta de Brandemburgo. De volta, inverno nevado novamente. Natal no loft, árvore decorada com redes de Manuel e desenhos das crianças. Clara engatinhava, rindo de sinos. Brindes, pelo ano que nos uniu mais. Mas uma carta chegou, convite para João testemunhar em um caso similar em Faro, sobre custódia Kier. Vá, disse Pedro. Sua voz é farol. Em Faro, João falou com paixão, o amor não bloqueia, expande. O juiz citou seu caso, concedendo direitos. De volta, herói para as crianças, ele encontrou Pedro esperando com jantar, meu farol pessoal. A vida descia sem tapeçaria rica, centro expandido, Rui sóbrio performando, Sofia líder estudantil, Miguel compositor mirim, Clara balbuciando amor. Maria e Inês planejavam casamento, convidando todos. João e Pedro, em um banco no mirador da Senhora do Monte, vista panorâmica de Lisboa, refletiram, do tribunal à eternidade. Pedro desenhou o horizonte, e continua, amor. Sem fim. Inverno cedia ao renovo, Lisboa despertando com azulejos reluzindo sob chuvas suaves. O casamento de Maria e Inês em Setúbal era o evento do ano, praia ao amanhecer, altar de conchas e flores silvestres, o sado murmurando bênçãos. João oficiou, palavras preparadas com Pedro, hoje, celebramos não posse, mas parceria, como ondas que se encontram sem prender. Sofia e Miguel espalharam pétalas, Clara no colo de Rui, que cantava uma morna adaptada, amor de marés, sem correntes. Manuel, forte o suficiente para dançar uma valsa lenta com a esposa falecida em memória, sussurrou a João, você construiu mais que prédios, filho, pontes. Ana, em vestido flamejante, discursou sobre visibilidade trans, de sombras à luz, como este sol nascendo. Pedro ilustrou o programa, capas com silhuetas entrelaçadas contra o mar. A recepção no forte foi festa, churrasco de cataplana, danças ao som de viola, fogos iluminando o céu como estrelas caindo no Atlântico. Maria, em vestido branco simples, abraçou João, do bloqueio ao abraço, que jornada. Inês, radiante, brincou, você é a madrasta favorita agora, Pedro. Ele riu, desenhando caricaturas na areia para as crianças. Mas o clímax da vida deles veio sutil, como brisa. Pedro descobriu gravidez por adoção, um menino de 4 anos em Porto, órfão de pais em acidente, precisando de lar Kier. Ele se chama Tomás, ama desenhar barcos. João, lágrimas nos olhos, aceitou, nossa família cresce, como o Tejo alimenta o mar. O processo de adoção foi teste final, audiências onde juízes questionavam estabilidade de casal homoafetivo. João testemunhou, nós superamos divórcio, ódio, separações, somos rocha. Pedro mostrou álbuns, desenhos, fotos, amor palpável. Sofia e Miguel defenderam, Tomás vai ser nosso irmão. Eu ensino ele a surfar. Maria escreveu carta, eles são pais exemplares, eu sei, fui o obstáculo e aprendi. A aprovação veio em primavera, Tomás chegando com uma mochila de lápis. Enxuto, olhos curiosos, ele abraçou Pedro, você desenha bem. Melhor com você ao lado. Primeiros dias foram caos doce, noites de choro, mas abraços curavam. Miguel mostrou brinquedos, Sofia contou histórias, Clara babou nele rindo. O centro que era hospedou uma festa de bem-vindo, com fado e ilustrações ao vivo. Rui performou para Tomás, Ana explicou identidades com bonecos. Manuel trouxe peixes, para o novo marinheiro.
Maria e Inês babysitaram, Clara dormindo no colo de Tomás. Verão selou tudo, viagem ao Algarve, família ampliada em Vila Alugada. Areias de lagos, cavernas azuis onde mergulhavam segredos. Tomás aprendeu a nadar com João, desenhou conchas com Pedro, construiu castelos com Sofia. Noites ao redor de fogueira, histórias de superação, do tribunal que expôs amor, à adoção que o multiplicou. Um ano depois, reflexões em Lisboa, João promovido a sócio na firma, projetos inclusivos florescendo. Pedro publicou o segundo livro, com Tomás C. o ilustrador mirim. Sofia liderava clube anti-bully, Miguel compunha hinos para orgulho. Maria e Inês abriam creche que era em Setúbal, Clara crescendo bilingue em amor. Em um piquenique no Tejo, sob jacarandás roxos, João ergueu brinde, do bloqueio à bênção, amor vence. Pedro, mão na de João, Tomás no colo, sussurrou, eternamente. O fado da vida deles era agora epopeia, kit, kin, coragem, em Portugal, onde o sol brilha igual para todos, e o coração, livre, canta.